Boa tarde, eu me chamo Lara, estou aqui representando o Carlos Eduardo, a Giovana e o Márcio para falar um pouco sobre o tema vacina. Bom, dentro desse tema eu vou falar os seguintes tópicos: o que é a vacina, história da vacina, eficácia da vacina, o tipo de vacina, a produção da vacina, oposição da vacina. E vou falar um pouco sobre a vacina do Covid. Dentro dessa vacina do Covid, eu vou falar como ela é feita e umas dúvidas frequentes. Bom, o que é vacina? Uma vacina é a preparação biológica que fornece a imunidade adquirida ativa para uma doença particular. Uma vacina tipicamente contém um agente que se assemelha a um micro-organismo causador de doença e muitas vezes ele é feito de formas enfraquecidas ou mortas do próprio micróbio, ou pode ser das suas toxinas ou de uma das suas proteínas de superfície, mas sempre do micróbio. O agente estimula o sistema imunológico do corpo e é reconhecê-lo como uma doença e destruí-lo e manter um registro seu para que possa mais facilmente reconhecer e destruir qualquer um desses micro-organismos que mais tarde encontre. As vacinas podem ser profiláticas, que é um exemplo para prevenir ou melhorar os efeitos de uma futura infecção por qualquer tipo de patógeno, sendo ele natural ou selvagem, ou terapêuticas, que é a vacina contra o câncer, que ainda está a ser pesquisada. Bom, segundo a administração de vacina, é chamada de vacinação, e sua eficácia tem sido amplamente estudada e verificada. Por exemplo, a vacina contra a gripe, a vacina contra o HPV e a vacina também contra a varicela. A vacinação ela é o método mais eficaz de prevenção de doença infecciosa e a imunidade generalizada devido à vacinação é amplamente responsável pela erradicação mundial da varíola e pela restrição de doenças como poliomielite, sarampo, tétano em grande parte do mundo. A Organização Mundial de Saúde, OMS, relata que as vacinas licenciadas estão atualmente disponíveis para prevenir ou contribuir para a prevenção de controle de 25 infecções. Então, a OMS já forneceu vacinas licenciadas para a prevenção e controle de 25 infecções, que são essas que a gente toma desde criança. Os termos vacina e vacinação são derivados do nome científico da varíola da vaca. O termo ele foi inventado por Edward Jenner para denotar a varíola bovina. Esse daqui é o Edward Jenner. Em 1881, para Homer Jenner e Louis Pasteur, propôs que os termos fossem estendidos para cobrir as novas inoculações protetoras, então em desenvolvimento. Em 1881, as inoculações nasal ainda estavam sendo desenvolvidas ainda. Este daqui é o Homer Jenner. História da vacina. Antes da introdução da vacinação com material de caso de varíola bovina, a varíola poderia ser prevenida pela inoculação deliberada do vírus da varíola. O processo posteriormente referido como variolação era para distingui-lo da vacinação contra a varíola. As primeiras sugestões da prática de inoculação para a varíola vêm da China durante o século X. Os chineses também praticavam o mais antigo uso de documentação de variolação que remota o século XV. Eles também implementaram um método de insuflação nasal administrado por um sopro de material de varíola em pó até as suas narinas. Várias técnicas de insuflação foram registradas ao longo do século XVI e o século XVII, tudo isso na China. 2 relatórios sobre a prática chinesa de inoculação foram recebidos para o Royal Society, que é esse lugar aqui. Ele é localizado em Londres e essa foto foi tirada em 1700. O primeiro relatório recebido foi pelo Dr. Martin Lister, que
que recebeu o relatório de um empregado da Companhia das Índias Orientais, que estava relacionado na China, e o outro foi pelo Dr. Cochrane. Bom, em 1796, Jenny coletou um pus da mão de uma ordenadora com varíola bovina, raspou-a no braço de um menino de 8 anos e 6 semanas mais tarde inoculou o menino com varíola, observando que depois que ele não pegava mais a doença. Jenny então estendeu seus estudos e em 1798 ele relatou que sua vacina era segura em crianças e adultos e poderia ser transferida de um braço a braço. Isso ele ia reduzir a dependência de suplementos incertos de vacas infectadas. Que para ele, que uma vez com a vacinação, a partir da varíola bovina, era muito mais segura do que a inoculação de varíola. Então, esta última, embora ainda amplamente praticada na Inglaterra, foi proibida em 1840. Aí veio a segunda geração de vacinas, que foi introduzida na década de 1880, que foi por Louis, que desenvolveu as vacinas contra a cólera e o antrax. E aí as vacinas do final do século XIX eram consideradas uma questão de prestígio nacional, como leis de vacinações obrigatórias. Então, depois disso, depois que eles inventaram a vacina era obrigatória para todo mundo tinha que vacinar. E detalhe, ela também era notificação obrigatória. Se alguém aparecesse com a doença, tinha que ter notificação obrigatória. Depois, durante o século XX, viu a introdução de várias vacinas que foram bem-sucedidas, que foram as contra difteria, sarampo, cachumba e rubéola, que é as tríplice viral de hoje em dia. E as principais realizações, que incluíram o desenvolvimento da vacina contra o poliomielite na década de 1950 e a erradicação da varíola durante os anos de 1960 e 1970, Maurice Hilliker foi o mais prolífico dos desenvolvedores da vacina do século XX. À medida que as vacinas se tornaram mais comuns, muitas pessoas começaram a tomá-las com mais garantia, ou até mesmo como garantias que ela era o recurso. E aí, no entanto, as vacinas permaneceram indescritíveis para muitas doenças importantes, como a herpes, malária, gonorreia e o HIV, que pode virar o vírus da AIDS. Este homem aqui é o Louis. As vacinas são o meio mais efetivo e seguro para se combater e erradicar doenças infecciosas. As limitações para sua eficácia, porém, não existem. Algumas vezes, a proteção oferecida pela vacina falha, porque o sistema imune humano não consegue responder adequadamente ou não responde. Então, a falta de uma resposta imune envolve muitos fatores, como diabetes, o uso de esteroides, os sintéticos ou HIV, podendo haver também um fator genético para a falha da vacina, que se o sistema imune não possuir as linhas de células B que são capazes de gerar os anticorpos específicos para se ligar a um determinado patógeno, a vacina não é muito eficaz, porque o sistema imune tem que estar estável ou favorável naquele momento quando você tomar a vacina. Só a vacina não mata as infecções, o sistema imune também tem que ajudar. E mesmo que o organismo desenvolva os anticorpos de proteção, ainda pode não ser adequada, pois a imunidade pode se desenvolver muito devagar para ser efetiva a tempo. Os anticorpos podem não destruir o patógeno completamente, ou pode haver muitas cepas diferentes de patógeno, nem todos suscetíveis a uma resposta imune. Porém, até mesmo a imunidade parcial, tardia ou fraca, pode mitigar a infecção, resultando em uma baixa taxa de mortabilidade do micróbio ou então uma baixa morbilidade e total recuperação. Os
Adjuvantes imunológicos são normalmente usados para aumentar a resposta imune, particularmente para pessoas mais velhas, que são na faixa de 50 a 75 anos em diante, ou seja, a resposta imune às vacinas pode ter enfraquecido devido à idade, né? Então a imunidade são bem mais baixa, então é o que a vacina não é muito eficaz. A sua eficiência depende de vários fatores, como a doença em si, que algumas vacinas, né, que apresentam de melhor maneira que as outras, dependendo da enfermidade. A cepa da vacina, que algumas vacinas são específicas ou mais eficazes contra determinadas cepas de doença, como o caso da gripe. Se o calendário de vacinação foi seguido e aplicado corretamente. A resposta idiosincrática da vacina, que alguns indivíduos não respondem a certas vacinas, que significa que elas não geram anticorpos mesmo depois de vacinadas. E os fatores externos, como etnia, predisposição, genética e idade. Em 1958, existia cerca de 763,094 milhões de casos de sarampo nos Estados Unidos, resultando em 552 mortes. Após a introdução de novas vacinas, os casos caíram para pouco mais de 150 no ano, com média de 56 casos de sarampos anuais. No começo de 2008, havia 64 casos, com média de casos com média de 56% de sarampo, sendo que 54 deles estavam associados com viagem ao exterior. 63 dos 64 infectados nunca tinham sido vacinados contra o sarampo, ou não tinha certeza se tinha sido vacinado, para vocês verem o quanto a vacina é eficaz. De 64 não tinham sido vacinados, para vocês verem. No Brasil, o último diagnóstico de poliomielite foi em 1990. O último caso endêmico aconteceu no Peru em 1991. Então, a Organização Mundial da Saúde declarou a poliomielite erradicada das Américas em 1994 e da Europa em 1999. Depois de um programa regional ter iniciado em 1985, a criação dos Dias Nacionais de Vacinação de Crianças com menos de 5 anos de idade e supervisão médica de todos os casos de paralisia em menores de 15 anos de idade para poder identificar novos surtos. Em 1988, a OMS lançou o Programa Global de Erradicação do Pólio, cujo objetivo era total a erradicação até o ano de 2000, ou seja, eles queriam acabar com qualquer surto, com qualquer índice de contaminação da poliomielite. Vacinas têm contribuído para a erradicação não apenas da varíola, mas da polo, como também da cachumba, febre, sarampo, catapora, que estão hoje muito menos comuns do que era há 100 anos atrás, 10 anos atrás. Os tipos de vacina. As vacinas são feitas com micro-organismos mortos ou inativos ou substâncias purificadas derivadas dos mesmos micro-organismos. Existem vários tipos de vacina em uso atualmente. Cada uma representa uma estratégia diferente para reduzir o risco de doenças, enquanto induz uma resposta imune e benéfica para o organismo vacinado. Aqui está a imagem ilustrativa da vacina, a injeção, e aqui a vacina, que nesse recadinho que está em inglês aqui fala: as vacinas podem conter micróbios enfraquecidos ou mortos. Então, a vacina pode ser feita de micróbios enfraquecidos ou totalmente mortos. Existem 8 tipos de vacina.
Mesmo assim, as vacinas, elas são produzidas através de compostos atenuados ou inativos. As vacinas sintéticas são compostas principalmente ou quase que totalmente por peptídeos sintéticos, carboidratos ou antígenos. E existem 8 tipos de vacina. A primeira é a vacina inata, que algumas vacinas contêm micro-organismos inativos, porém anteriormente virulentos, que foram destruídos por agentes químicos, como calor, radiação ou antibiótico. Por exemplo, as vacinas inativas são a da gripe, cólera, peste bubônica, a polio, a hepatite A e a raiva. A segunda é a atenuada, que é algumas vacinas que contêm micro-organismos vivos e atenuados. Muitos desses são os vírus ativos que foram cultivados sob condições que já desativaram suas propriedades virulentas, ou que usam os organismos relacionados para menos perigosos para produzir uma ampla resposta imune. Os exemplos incluem as doenças como virais febre amarela, sarampo, catapora, cachumba e rubéola, e a doença bacteriana tifo. Essas vacinas atenuadas têm as vantagens e desvantagens. Elas normalmente provocam uma resposta imunológica duradoura e são preferíveis para vacinar os adultos, mas podem não ser seguras para indivíduos com imunidade comprometida e raramente pode sofrer mutação para voltar a uma forma virulenta e causar uma doença. A segunda é a toxoide, que são as vacinas feitas de composto tóxico inativo que causam doenças e não ao micro-organismo. Vacinas desse tipo incluem a de tétano e a de difteria, que são conhecidas por suas eficácias. Nem todos os toxoides são de micro-organismo. Um exemplo, o veneno da cascavel. Ele é utilizado para vacinas para cães contra picadas de cobra. Então, e para a gente também, para humanos também, ela é utilizada. O próprio veneno dela é feito o soro para a vacina é feita do próprio veneno, né, para o próprio recurso. Aí vem a subunidade, que é diferente da introdução de micro-organismos atenuados ou inativos para gerar uma resposta do sistema imune, é um fragmento dele. Com a subunidade proteica, pode gerar uma resposta do sistema imunológico. Exemplo, inclui a vacina contra a hepatite B, composta de proteína da superfície do vírus previamente extraído do soro sanguíneo de pacientes cronicamente infectados. Hoje produz através da recombinação de DNA de agentes virais através de levedura, que então é purificada. Vacina como do HPV, que é composta basicamente por capsídeos de proteína do vírus, subunidade de neuraminidase e hemaglutinina de vírus da gripe. Depois é a experimental, que é as vacinas inovadoras que estão atualmente em desenvolvimento de um uso experimental, que é a vacina com células dendríticas, que combina tais como antígeno que foram apresentar os antígenos para as células brancas presentes no sangue, para estimular uma resposta imune. Aí vem o vetor recombinante, ao se combinar com a fisiologia de micro-organismos com DNA de outro, que a imunidade pode ser criada contra doenças que possam ser complexo, processo infeccioso. A vacina de DNA, que é uma técnica alternativa e altamente experimental criada a partir do DNA do agente infeccioso em desenvolvimento. O receptor da célula T, que é as vacinas que contêm peptídeos oriundos de receptores de célula T, que estão de pesquisa ao desenvolvimento com várias doenças, como dermatite atópica, estomatite e febre do Vale do Rift. O próximo é valência, que as vacinas que podem ser monovalentes, que são chamadas de univalente, e ela imuniza contra um único antígeno ou micro-organismo. A vacina multivalente imuniza contra 2 ou mais cepas de um mesmo micro-organismo ou até mesmo contra 2 ou mais deles. A valência de uma vacina multivalente pode ser denotada a partir do prefixo,
que em grego ou latim, como no caso de vacinas, tetravalente ou quadrivalente. Ou seja, ela pode ser escrita como tetravalente, como quadrivalente, porque ela é eficaz em não só um micro-organismo do seu corpo, mas como vários. Em alguns casos, a vacina monovalente pode ser preferível por sua rápida resposta do sistema imunológico. A próxima é heterotípica, que é também conhecida como vacina de generianas, que são aquelas que os patógenos são oriundos de outros animais, que não causam doença ou causam apenas sintomas leves que podem ser tratados. Um exemplo clássico foi o uso da varíola bovina por Jenner, que quando testou sua hipótese sobre a imunização nas ordenheiras. Um exemplo mais recente é a vacina BCG, que é feita a partir da bactéria bovina, Mycobacterium bovis, que protege o corpo humano contra a tuberculose. A produção de vacina possui vários estágios. O primeiro estágio é o antígeno em si, ele precisa ser produzido. Os vírus são cultivados em células primárias, como aqueles ovos de galinhas ou linhagens contínuas de células, como aqueles em cultura. As bactérias já são cultivadas em um bioreator. Uma proteína recombinante derivada dos vírus ou bactérias pode ser gerada em culturas de leveduras de bactérias ou células. Após a geração do antígeno, ela é isolada das células e ela é utilizada para gerá-lo novamente. Um vírus pode ser inativo possivelmente sem precisar de purificação. As proteínas recombinantes precisam de vários processos envolvendo ultrafiltração e cromatografia em colunas, assim como mostra aqui na foto dos ovos. Finalmente, a vacina é formulada pela adição de adjuvante, estabilizante e conservante, conforme for necessário. O adjuvante aumenta a resposta do imune, do antígeno, e os estabilizadores aumentam a vida de armazenamento e os conservantes permitem a utilização de frascos multidoses. As vacinas combinadas são mais difíceis de desenvolver e produzir devido a potenciais de incompatibilidade e interações coincidentes entre os antígenos e outros ingredientes envolvidos. As técnicas de produção estão em constante evolução. Espera-se que as células de mamífero cultivadas que se tornem cada vez mais importantes, comparada com as opções convencionais, como os dos ovos de galinha, devido à maior produtividade e à baixa incidência de problemas como a contaminação. E em 2010, a Índia produziu cerca de 60% de todas as vacinas do mundo, no total de 900 milhões de dólares que a Índia arrecadou. A oposição da vacina é de uma ampla gama de critérios de vacina, que existe desde as primeiras campanhas de vacinação. Embora os benefícios da prevenção de doenças infecciosas graves superem largamente os riscos de efeitos adversos raros após a imunização. As disputas surgiram sobre a moralidade, ética e eficácia de segurança de vacinação. Alguns críticos de vacina dizem que as vacinas são ineficazes contra a doença e que os estudos de segurança são inadequados. Alguns grupos religiosos não permitem a vacinação e alguns políticos opõem a vacinação obrigatória com base de liberdade individual. O que seria essa liberdade individual? Eles optariam se queria ser vacinado ou não. E que Andrew, cujo estudo de 1998 supõe a ligação entre o autismo e as vacinas, só que era financeiramente motivado a falsificar dados de pesquisa e foi posteriormente despojado de sua licença médica. E o estudo foi recolhido. Ou seja, ele estava mentindo que a vacina tinha a ver com o autismo. Aí eles recolheram os estudos dele e deu a licença dele médica. E em 2019, um estudo de grande escala concluiu que a vacina tríplice não aumenta o risco do autismo, mesmo em crianças suscetíveis. E
em novembro de 1904, em resposta a anos de saneamento inadequado, seguidos por uma mal explicada campanha de saúde pública, liderada pelo renomeado funcionário de saúde Oswaldo Cruz. Os cidadãos e cadetes militares do Rio de Janeiro começaram um levantamento conhecido como Revolta da Vacina, que foi nessa imagem aqui que o tumulto interrompeu no dia que a lei da vacinação entrou em vigor. A vacinação simboliza um aspecto mais temido e mais tangível de um plano de saúde pública que inclui outras características, como a renovação urbana, que muitos haviam se oposto durante anos. Então aqui está escrito a revolta da vacina, e que as pessoas não queriam ser vacinadas com medo de pegar outros tipos de doença. Vacina do Covid. Bom, primeiro a gente vai entender o que é Covid. O Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 pelo Wuhan, na China. Agora, as perguntas mais frequentes das pessoas querem saber sobre a vacina do Covid. Existe vacina contra o Covid? Sim. Em dezembro de 2020, algumas vacinas candidatas contra o Covid-19 receberam autorização para o uso emergencial em alguns países. Os estudos abrangentes sobre a vacina candidatas têm resultados preliminares encorajadores. A OMS e a OPAS estão trabalhando como os parceiros em todo o mundo para ajudar a coordenar as principais etapas desse processo, para incluir a facilitação do processo. E outra, a vacina não vai ser fornecida para todos no momento, só para pessoas que têm grande risco, como os trabalhadores da saúde, as pessoas mais idosas. Como essa vacina é feita? Ela foi desenvolvida com a tecnologia de vetor viral não replicante de adenovírus de um chimpanzé. Atualmente se encontra em estudo clínico, de fase 3, para verificar sua eficácia no Brasil. O adenovírus no chimpanzé ele é manipulado geneticamente para inserir o gene da proteína spike, que é a proteína S do SARS-CoV-2. Depois de obtido o adenovírus, são amplificados e em grande quantidade usados células cultivadas e borrifadores descartáveis. Esses adenovírus são purificados, concentrados e estabilizados para compor a vacina final. E o adenovírus que compõe a vacina não pode se replicar em uma pessoa já vacinada. A próxima pergunta é: com quanto tempo após tomar a vacina uma pessoa pode ficar imunizada? Para a pessoa ficar totalmente imunizada, ela precisa da segunda dose, mas geralmente isso acontece após 10 a 20 dias depois da primeira vacina e 10 a 20 dias depois da segunda dose. Uma pessoa que já teve Covid precisa ser vacinada? Sim, a vacina pode oferecer uma imunidade mais duradoura e trazer mais benefícios em relação à imunidade natural. Assim, as pessoas devem se vacinar, independente se já tenham sido infectadas ou não pelo vírus. Como se deve higienizar as mãos com álcool em gel? Coloca o álcool em gel na palma da mão, com distância do vidro, em circulares, 3, 4, 5. E aí vai tendo uma amostragem perfeita de como se higienizar com álcool em gel. Nessa segunda imagem mostra como higienizar as mãos com água e sabonete. A duração do procedimento é de 40 a 60 segundos, como vocês podem ver, é muito rápido e prático. E para a prevenção, aqui já a terminação e onde suas mãos estão seguras. Nesse tempo de pandemia, o que eu aconselho vocês: fiquem em casa, mantenham um afastamento social, evite aglomerações, utilize máscara, álcool em gel, se proteja e proteja a sua família. Bom, eu finalizo a aula aqui de vacina. Qualquer dúvida, podem me procurar. Aqui estão as minhas referências. Obrigada e tenham uma ótima tarde.